Boa noite a todos. Boa noite. Em nome dos meus companheiros da Fontinha, os saudamos a vocês todos, aos trabalhadores desta casa que nos acolhe nos dois planos da vida. Este trabalho surgiu ali do desafio e também com a orientação do Tolténio e é o resultado de muita coisa, de pesquisas, das vivências e da minha aprendizagem ainda muito iniciante na procura, na busca da minha espiritualidade, mas aquela que eu já fui aprendendo na casa que me acolheu já há muitos anos, tem sido muito importante para elevar a vida e me dar razão de viver. E então, olhem, agradeço-vos desde já a vossa atenção e paciência, que vocês vão ter que me ouvir aí uma meia hora da minha forma de expressar. Olha, então, falamos sobre cuidadores. Esta primeira parte é um pouco mais sobre a realidade dos cuidadores de uma forma mais objetiva. Então, o cuidador está interligado com a pessoa que vai cuidar, não é? Está entrelaçado, as duas vidas estão entrelaçadas. E cuidador é a pessoa que providencia os cuidados e assistência às pessoas que apresentam limitações, quer ao nível da sua autonomia ou da independência. Quem cuida ou está numa condição, ou está numa situação de proximidade, normalmente a pessoa, fala de forma gratuita, tem um vínculo afetivo ou relacional com ela. Pode ser um voluntário, embora um voluntário seja sempre alguma ajuda pontual que se possa fazer durante algum tempo, um amigo, mas essencialmente são os familiares. De qualquer forma, seja quem for o cuidador, é sempre alguém que se torna significativo e que vai passar a ocupar um lugar na nossa vida. E o que faz o cuidador? Quantos de vós aqui estão, se calhar já foram cuidadores durante algum tempo de alguém, ou vão ser, e atende às necessidades do outro em tudo aquilo que seja necessário, desde preparar, dar de comer, ter atenção aos alimentos, dar a medicação a horas, dar o banho, mudar a fralda, ajudar na locomoção, acompanhar aos serviços de saúde e a resolver outros assuntos, muitas vezes questões que têm que ajudar a gerir as finanças, ou questões jurídicas, quando as pessoas não conseguem efetivamente, estão numa condição que não conseguem gerir a sua vida. Então quem atende a pessoa, quem está com a pessoa cuidado de uma forma, quem está com a pessoa que precisa de ser cuidado, precisa desse apoio e amparo para se relacionar com o mundo, não é? E quem está com a pessoa cuidadora precisa de procurar saberes para ir ao encontro das necessidades do outro. Mas precisa também de ir em busca de algo que a sustente, lhe dê sentido e significado para zelar pela pessoa que vai cuidar o melhor possível. A pessoa cuidada e o cuidador não estão sozinhos, não é? Adoece na família, está na família, com a família, não é? E então envolve todo um grupo familiar, seja ele um núcleo mais pequeno, um núcleo mais extenso, tenham ligações mais próximas ou distantes. A pessoa adoece ou tem uma limitação na família. A família hoje já não é também considerada só aquele núcleo familiar de pais, filhos, avós, irmãos. Estende-se mais, como definiu a ONU, às pessoas, ao lugar onde as pessoas aprendem a cuidar e sejam cuidadas, para além das próprias relações de parentesco. Não está limitado aos laços de sangue, casamento, união de facto, adoção, mas ao grupo cujas ligações se alicerçam na confiança, no suporte mútuo, compromisso e partilha de um destino comum. Assim, os seus membros encontram-se vinculados por sentimentos de afeto, ou pelo menos têm que ter respeito e consideração. No fundo, é gente com quem a gente pode contar. Mas também, na volta somos nós, não é? Nós estamos nesta fase da vida, ou para lá caminhamos, não é? Para ser cuidados. Como vamos se preparar. A família, apesar deste alargamento e desta noção mais abrangente do que é a família, continua a ser, e não só na realidade portuguesa, mas noutros países, continua a ser o maior serviço de assistência. Os familiares mais próximos são aqueles que primeiro reconhecem as necessidades da pessoa e oferecer cuidados. Em Portugal, não é? Já há esse estudo,
A maior parte dos cuidados a pessoas prestados a pessoas dependentes é feita por via dos cuidados informais, 80%. Existem registados ou identificados quase 9.000 cuidadores. Continua a ser também um membro da família, mulher, e tem entre 45 e 75 anos de idade. O que também nos faz pensar que há pessoas já com alguma idade que estão a cuidar de outros, ou mais novos, possam ser, ou possivelmente o seu companheiro ou a sua companheira da mesma idade. Quer se queira, quer não, é? Vai ao aumento de idosos a partir dos 75 anos e a projeção dessa plataforma indica isso, e vai haver também um índice de dependência, está previsto, não é? Até 2060, quase o dobro, 30% para 58%. Por isso, temos que nos preparar. Nós somos, não é? Ou estamos a cuidar, ou para lá caminhamos, mas vamos ser cuidados certamente se a nossa vida tiver esse tempo de completude. Por trás destes números, isto são números, não é? Mas estão muita gente que se mobiliza na doação continuada de cuidados, quer físicos, quer emocionais, e que tem impacto na sua vida, na vida pessoal, na vida familiar, na vida social. Quase muitos que estão aqui quase que podem cada um ter as suas experiências a nível pessoal e familiar e social das alterações que teve. Com certeza que as alterações de rotinas, descanso, lazer foram alteradas, e toda a conciliação com as outras exigências familiares e laborais. Às vezes trabalha-se, sai-se do trabalho, vai-se buscar a medicação, comprar o alimento para ir a casa, possivelmente dos pais, levar de um familiar, levar o que é necessário, mas depois vai-se buscar os filhos à escola, vai-se para casa e tem que se cuidar da vida, também com o seu núcleo familiar. E quanto isso altera toda essa vida, tem que ser a recorrer-se a muito mais serviços, temos de ir mais vezes ao médico, que também implica novos relacionamentos, porque recebemos informações, orientações, como devemos fazer, e tudo isso altera toda a nossa dinâmica, quer pessoal, quer familiar. Entre os familiares também vai haver uma configuração diferente, porque também se opina, também tem que se definir como é que se vai cuidar, quem é que vai cuidar, como é que a gente se vai ajudar ou não vai ajudar, uns se afastam, outros se aproximam, enfim, é uma realidade que de uma forma ou de outra vive o cuidador, mais próximo ou mais distante, com o apoio da família. E a sociedade, também fazem parte de uma sociedade, não é? E podemos dizer que uma sociedade que seja mais madura e civilizada é aquela que vai dando resposta cada vez melhor às pessoas, aos seus elementos que tenham mais necessidades de cuidados. Nós evoluímos a nível da infância, da atenção com as crianças, dando algum apoio e suporte às famílias que cuidam dos seus filhos, mas ainda estamos longe de preocupar-nos ainda com as outras etapas da nossa existência, que são também tão importantes. De qualquer forma, há uma preocupação quer com o apoio às pessoas que, com o prolongamento da vida que a sociedade criou, essas condições que são boas significam que há uma evolução. De qualquer forma, tem que se fazer esse caminho para se criarem condições para se cuidar delas e dar apoio aos seus cuidadores. A sua mobilização desses cuidados, efetivamente, já está diagnosticada que tem bastantes impactos psicossociais. Existe maior risco de pobreza, abandono do emprego, porque às vezes as pessoas não conseguem conciliar o cuidado com o seu trabalho. E isso leva a um isolamento, leva muitas vezes a ruptura de relações de familiar e social, traz stress, traz depressões, traz exaustão. Na Europa, a partir dos anos 80 do século passado, começaram então a preocupar-se com os cuidadores e criaram o Estatuto dos Cuidadores. Existem, naquela altura, 125 milhões de cuidadores informais, cujo trabalho, que não é remunerado, valia, não é? Eles fizeram lá essas contas, muitos milhões, sendo que 80% desses cuidados eram prestados em casa. Então criaram o Estatuto dos Cuidadores. Com tudo isto, formação e apoio em termos de saúde, incluindo psicológico,
garantia de direito de descanso, conciliação de prestação de cuidados com a vida profissional, licenças, assim como se tem para cuidar dos filhos, para fazer assistência aos filhos, também há para fazer assistência às pessoas mais idosas, precisam desse tempo, apoios sociais e pecuniários e até efeitos na carreira contributiva para efeitos de reforma. Em Portugal vamos indo um bocadinho mais devagar. De certeza alguns já viram nos jornais que já está em cima da mesa para ser discutido o Estatuto de Cuidador, também se calhar com uma legislação semelhante, mas o Estado, em parceria com outras instituições, tem mais direcionado a criação de serviços à pessoa que precisa de cuidados, que indiretamente também beneficia o cuidador. Desde o apoio domiciliário, o centro de convívio, que as pessoas muitos conhecem, centros de dia, estruturas residenciais, e para as pessoas com deficiência, os centros de atividades ocupacionais, ou os lares residenciais ou autónomos, para quando os seus pais já não tiverem condições para cuidar desses filhos já adultos, que não conseguem gerir a sua vida sozinhos. Foi criada há poucos anos a rede dos cuidados continuados, uma ótima resposta que ainda não está dinamizada a nível nacional, mas vai crescendo, e onde também já está regulamentado o descanso ao cuidador, o que já é um passo em frente, embora não abranja todo o país. No fundo, convergem-se preocupações e esperanças para que se dê cada vez mais voz e visibilidade às pessoas que cuidam e ao mesmo tempo, também se empodera às pessoas que precisam de cuidados, reconhecendo o direito que elas têm a ser tratadas com toda a dignidade. E o cuidador, vive, não é? Nestas várias dimensões, mas com mais ou menos apoios, vai tendo a sua sobrecarga, tem pressões psicossociais que desarmonizam, alguns conflitos que muitas vezes o desajustam, enfim, dificuldades existenciais, fazem parte da vida, mas que também muitas vezes desanimam. E desanimam ainda mais porque o cuidador, há uma outra dimensão, que é o cuidador do outro. Até o próprio nome é assim, um pouquinho pesado, não é? Por isso, se calhar, é que antigamente não se chamavam os nossos pais ou os avós cuidadores. Mas dá-se esse nome porque, efetivamente, há sobrecarga de tarefas e tudo se nos custa, e eventualmente a gente ver um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito, que está em sofrimento, seja físico, seja emocional, e isso, a rede familiar ou a saúde da sociedade não são assim tão suficientes, porque tem muito a ver com o nosso íntimo, a forma como a gente se sente e vive e experiencia essa ligação com a pessoa que a gente está a cuidar. E então, vem aquela, muitas vezes, um tsunami de emoções e de sentimentos que se misturam com medos, com a sensação até de insuficiência. Depois outros surgem, ou quando o estado de doença se agrava, a pessoa se encontra em fase de completude da vida e a gente, não é, começa a se balançar, porque vamos ter que lidar com a separação da forma como a gente entende o que é a separação. E então vai um pouco mais longe, não é? E então, se a razão pergunta porquê, não é? Como é que eu posso compreender, como é que eu posso enfrentar a dor de quem está a sofrer, também cuidando da minha e continuando a cuidar, não é? E então, claro, o coração é mais fundo, não é? E toca-nos muito e clama por sentido e significado, que nos devolva esperanças e que dê respostas para a finalidade e propósito da vida, não é? Aquelas questões de fundo que fazem, afinal, porque é que isto faz, que é que vale a pena valer isto, não é? Qual é a finalidade? E o que é que faz a vida valer para além destes momentos, assim, não é? Que doem. Então surge a outra dimensão, não é? Que é a nossa espiritualidade, não é? A pessoa, o cuidador, a família, a sociedade. Mas nós, dentro da nossa, aquela busca pessoal da transcendência, precisamos de ir mais fundo a um encontro de um sentido e significado da vida que implica a relação com algo mais sagrado,
algo maior que nós, como alguém uma vez me disse, eu não sei bem o que é, algo que me acompanha, que está presente, não sei bem o que é, mas é assim, é maior que mim, né? É maior que eu, que mim não, desculpem. Pronto, e paralelamente a essa busca pessoal, também a nível principalmente na saúde, a nível dos profissionais de saúde e as organizações de saúde, começaram também a constatar que efetivamente as pessoas que tinham uma fé, que tinham uma prática religiosa, com ou sem prática religiosa, aceitavam e aderiam melhor aos tratamentos e bem-estar do paciente, não só o paciente, mas também a família. E integraram a dimensão espiritual como uma dimensão de tratamento a ser enquadrada no tratamento e no apoio aos cuidadores. E então, a própria Organização Mundial de Saúde, já assim no final do século, definiu mesmo espiritualidade, dizendo que é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser plenamente compreendido, que é a nossa dimensão espiritual. Remetendo a questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. E foram vendo que a vivência dessa espiritualidade dá mais sentido à dor e sofrimento e gera comportamentos de esperança, de adaptação e resiliência e dá uma expectativa para além da vida, para além da morte. Eu gosto muito de uma frase sintética deste médico, Dr. Décio, que diz que a espiritualidade sou eu com Deus, não é? A religião sou eu com os outros, a forma de eu me agregar num grupo que tenha as mesmas convicções, as mesmas crenças e que me ajuda a fazer a religação com Deus, não é? E que fé sou eu comigo mesmo. É um caminho muito pessoal, muito íntimo, que cada um faz de uma determinada forma. Sendo que o caminho dessa espiritualidade, da religiosidade, não depende da religião em si, da forma como ela expressa essa religião, mas da pessoa que trilha esse caminho. É muito pessoal e muito subjetiva. E conflitua muitas vezes entre o conflito, o desejo, a esperança, o nosso tempo, a cura, e vamos balançando, não é? Como é que a gente vai vivendo essa fé, esse caminho. E muitas vezes a verdade é que a gente recorre, não é, à espiritualidade quando é necessário e depois, quando já não é, a gente já não precisa, não integramos na nossa vida. É como fazemos com um serviço ou com um familiar, agora já não preciso, portanto cada um vai à sua vida, não é? E a gente olha um pouquinho às vezes para essa forma da gente ver essa transcendência, não é? Que uns chamam de muita maneira, mas nós por norma chamamos de Deus, não é? E então a gente procura Deus quando está aflito, quando tudo acaba, vamos à nossa vida, já não temos necessidade. Ou então a gente procura práticas religiosas ou místicas que nos deem uma solução rápida. A gente tem uma vida tanto corre, que também queremos eventualmente negociar com Deus para ser rapidinho resolvermos os problemas. E pronto, ou então delegamos nele a responsabilidade. Tu me criaste, és responsável, não vou nada procurar aquele apoio, não é necessário a pessoa que eu cuido fazer qualquer tratamento, tudo se resolve. O que não é? Não dá resultado e que o que leva a que muitas vezes depois, se não corresponde às nossas expectativas, a gente se zanga, não é? Então, Deus, não quero mais Deus na minha vida. Então vivemos e balançamos esta nossa fé, não é? E então o que é que a visão espírita me pode trazer, não é? A mais, não é? Com um renovado olhar espiritual sobre a vida e que possa ajudar na minha atitude como cuidador. Assim, resumidamente, isto só pensando um pouquinho que possa, não sei se está aqui gente pela primeira vez, só assim, sem perder muito tempo nesta parte, mas se a gente, dentro da visão espírita, acrescentando e ampliando a nossa visão de espiritualidade, é que eu sou um espírito imortal, criado por Deus, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Não dá para se zangar com essa inteligência do universo, não dá mesmo. E estou ser humano, não é? Corpo, mente e espírito, para evoluir em conhecimento e fé, em razão e emoção.
E a reencarnação, que é a grande chave, não é? É a lei divina, natural, que alicerça o meu caminho de evolução. A gente nasce, morre e renasce com outros, com quem criamos laços de afeto ou desafetos, em existências anteriores. E podemos comunicar entre os dois planos da vida, não é? Entre o plano material e espiritual, distendendo ainda mais esses laços que nos unem, convidando-nos a uma ampliação dos nossos deveres de fraternidade. Não temos Deus que nos comanda a vida, não é? Somos autores do nosso destino, temos o livre-arbítrio para fazer escolhas, de definir caminhos, objetivos, prioridades, sendo que, conforme a gente semear, colheremos o resultado das nossas escolhas. E diz-nos também que a fé, junto com a razão, para enfrentar os desafios, mas com a certeza mesmo de uma futura vida espiritual melhor, se aproveitarmos a oportunidade para valorizar e nos iluminar interiormente. Ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Jesus aponta caminho, já há mais de 2000 anos, e a gente ainda está a aprender um pouquinho a amarmos uns aos outros e fora da caridade, sermos benevolentes, indulgentes, sabemos perdoar. Será essa a nossa salvação. Há Joana de Ângeles, que é um espírito que, através de Divaldo Franco, através de um livro chamado Leis Morais da Vida, num capítulo diz auxílio aos sofredores. Levanta-nos algumas questões e dá-nos alguns alertas que nós podemos pensar como, e nos pode ajudar como cuidadores. E tem algumas frases que vão ser aqui agora desenvolvidos nesta segunda parte. E ela diz: estão na provação hoje os que não souberam utilizar-se dos bens da vida com a necessária correção do passado. Se nós compreendermos, não é, o convite, não é, para cuidar, não é, porque a gente tem que fazer uma escolha, não é, se compreendermos esse convite, pensando, não é, e nos fizer sentido que há uma história que nos liga, que não nos cruzamos a vida por acaso e não enfrentamos na vida de alguém sem nenhuma razão, que cada um traz consigo o que gravou de bem ou de mal e que está gravado na nossa matriz espiritual, na nossa identidade, durante as experiências anteriores. Se renascemos na família, no grupo e na sociedade que nos é conveniente, e precisamos ambos, quem cuida e quem é cuidado, dessa oportunidade para equilibrar e educar o nosso espírito. Não é uma punição, é para a gente evoluir e priorar. O Evangelho segundo o Espiritismo diz-nos que as vicissitudes e as tribulações são apenas incidentes que a gente enfrenta, se enfrentarmos com paciência, porque sabemos que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação muito mais feliz. Então, são estes despertadores que nos vão acontecendo na vida que fazem com que a gente possa fazer e compreender melhor a fase seguinte, que seria então a gente compreender e aceitar. Aceitar o convite de quem precisa de ser cuidado, não é? Porque sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, do burilamento, que é o aprioramento, a gente apriorar-se. Todos, mesmo com esta visão da vida, quando a gente leva assim um susto, não é? E nos acontece alguma coisa que nós não estamos à espera, as reações muitas vezes é de negar, não é? Negamos, isto não está a acontecer comigo, deve haver engano, não é? Ou às vezes até refugiarmos noutras coisas para não estarmos a ver a situação que a gente tem à frente. Aceitar o filho que vem com dificuldades, o familiar, o filho, o companheiro, a mãe, o pai, o sogro, a sogra, seja quem for, que por doença ou acidente ou por envelhecimento estão numa situação que os limita e que necessitam de apoio para preverem as suas necessidades. E são estes os verbos que nos vão colocando ao lado. Muitas vezes a gente não quer ver a situação, outras vezes fugimos. Eu comecei a minha vida profissional a ir à casa de famílias que tinham crianças com deficiência. E vivenciei e aprendi muito nessa situação. E quando estava a fazer o trabalho, veio-me à memória, não é? Fui revisitar aqui assim, algumas memórias da história de uma família que efetivamente passou por isso. Não, isto não está a acontecer. Era uma família, nos anos 80 e tal, não havia recursos para nada e que trabalhavam de sol a sol, tinham uma série de filhos, viviam da agricultura
E veio uma menina com problemas e com uma doença que precisava de muitos cuidados. O pai refugiou-se durante o tempo do trabalho, a mãe, porque é que isto não está a acontecer? Mas a partir de um determinado momento, não é? E dentro desta perspectiva, aceitar a pessoa na sua totalidade, na sua condição e circunstâncias, para além das limitações e os comportamentos que manifestam, e aceitar também as fragilidades, não é? Como cuidador, com os seus medos, como é que eu vou ser capaz? Leva a que convoca uma maior sensibilidade para a gente olhar de forma diferente, e aquela mãe passou a olhar de forma diferente para a filha. E efetivamente deu o passo em frente, que foi acolher. Com esta visão ampliada da vida, não é? A Joana de Anjos acrescenta a dizer assim: não te revejas de falta de superioridade, assumindo a aparência de benfeitor, com que poderás constrangê-los adicionadas às já existentes novas aflições. Quem cuida efetivamente tem mais capacidade e está em condições melhores para poder fazer alguma coisa pelo outro, porque o outro tem alguma limitação, uma doença que ele não consegue fazer. Mas os dois estão no mesmo barco, não é? Estão juntos em condições de capacidades e dificuldades diferentes, mas precisam um do outro para expiar, fará faltas, aprender a enfrentar os desafios existenciais e vencer ao longo da jornada. Então, acolher é a oportunidade de fazer uma nova história em conjunto, não é? Aceitar, compreender, aceitar para acolher. E sendo que, quando se acolhe de alma e coração, as palavras e as mãos movem-se numa vibração diferente. Pegando outra vez na história daquela família e daquela menina, é verdade que aquela família se organizou e se esforçou muito para criar todas as condições para que aquela menina tivesse as condições necessárias para ser, olha, desculpem, ok, obrigada, para ser bem cuidada, mas aquela menina, não é, também deu muito. Ela era uma menina muito alegre, era alegria, era ok, isto está, não dá. Era muito alegre. E eu lembro-me de visitar, quando ia lá à casa, aqueles pais que normalmente estavam sempre muito cansados, em que os outros filhos mais velhos vinham da escola, ainda iriam trabalhar no campo, também chegavam a casa, não havia espaço para conversas. E aquela miúda era a alegria em pessoa, cantava, ria e eventualmente ela trouxe alguma alegria à casa e a possibilidade de haver momentos em que interagiam de forma diferente, até os irmãos, o brincar com ela, também tinha um espaço para ser crianças. E, portanto, neste processo do acolhimento, não há simplesmente um dar, há um dar e receber. Há sempre algo em troca que se recebe. E depois vem, não é, o processo do acompanhamento, não é? Estou cuidador, que é uma jornada para a qual normalmente não estamos preparados e não sabemos como e quando termina o nosso papel. Então é difícil fazer escolhas, definir objetivos de vida, principalmente porque o dever não é fácil de cumprir por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Como efetivamente se falou atrás, toda a dificuldade do cuidador gerir todos os vários compromissos que tem, lidar também com os outros familiares e com quem vive, não é fácil. De qualquer forma, é a ele que compete definir e ter o dever íntimo do seu livre-arbítrio. E Joana Lambos diz-nos que policia a tua conduta no ato de ajudá-los. Deus espera que a nossa passagem pelo planeta a gente consiga enriquecer com as virtudes ditadas pelo amor, pelo esforço, no bem que possamos fazer, querer fazer a outros. De qualquer forma, o cuidador vai ter que fazer um reajustamento das suas necessidades de mudança no jeito de se relacionar com os outros. Não vai poder ter a mesma vida, querer fazer as mesmas coisas e ser cuidador. Na relação com a pessoa que cuida, vai ter que aprender a ter um outro jeito de se relacionar.
Joana de Ângelo disse: não os padronizes, igualando dores somente porque fazem parte da imensa massa de padecentes da Terra. Se nós olharmos para a pessoa que cuidamos, que está limitada, que está com uma situação de dependência, deve ser também muito difícil para ela viver dependente do outro, esperando que a disponibilidade do outro, sentir-se invadida na sua privacidade, porque vai ter que ser deixada de ser tocada pela pessoa no tempo que ela quiser, com a sua disponibilidade. Vai ter que forçosamente confiar no outro quando ele quiser atendê-lo. Isso deve ser difícil para ela, é uma grande experiência de humildade e de paciência, pelo que também exige, ou pelo menos alerta, não é? Que quem cuida, a gente possa também ter essa paciência e essa humildade e exercitarmos os valores cristãos que nos orientam a nossa atitude. Ter o bom senso de, se ele está um dia mais irrequieto, mais agressivo, mais exigente, usarmos um pouco o bom senso, procurarmos apoio, procurar saber como é que utilizar recursos para ser ajudados, mas utilizarmos, eu gosto muito da palavra bondade. Bondade pode ser, ser generoso, amável, não é todos os dias, mas vamos tentar ser hoje, amanhã vamos tentar novamente, e tentando digerir isso, e vamos também crescendo espiritualmente. Eu poderia também dar um outro exemplo, que era da história de duas pessoas, que é a mãe e filha, e que efetivamente a mãe teve como objetivo de vida lutar para que a filha não tivesse, como muitas vezes todos nós pais queremos sempre desejar que os nossos filhos tenham uma vida melhor, mas ela, não é, tinha que trabalhar muito para que a filha pudesse estudar, e efetivamente não havia muito tempo para conversas, era muito exigente, não tinha uma relação um pouco áspera uma com a outra. Ela cresceu, autonomizou-se e efetivamente houve um certo afastamento, e quando se encontravam, de vez em quando havia aqueles atritos, até que veio a doença da mãe. E inicialmente ela também dizia: tu queixas-te, mas e a dona Amélia tem o mesmo problema e não anda sempre a queixar-te, estás a dizer isso, que é para eu agora ir a casa e tal, e iam discutir isso. Mas aos poucos, à medida que aquela mulher foi parando, porque teve que parar pela doença, ficou mais aberta também, porque nem tinha tido tempo também de receber afeto, e ela também estava carente, de maneira que foi muito bom ver a aproximação entre uma e outra, e de criarem um espaço e uma nova oportunidade para poderem começar a fazer uma vida de uma outra forma, reconstruir os laços, desatando alguns nós que elas tinham ali assim muito apertados. E é engraçado que agora a doença está lá, o problema na mesma existe, mas a gente vê já algumas fotografias em que estão as duas juntas, sorrindo, e isso é bom ir fazer parte da sua história de vida já de uma outra forma, mesmo que tenha sido a partir de uma situação, de uma doença. As voltas que a vida dá às vezes, não é? Nesse processo, nessa aproximação, acaba por haver mais atenção e escuta, aquilo que se passou entre aquela mãe e aquela filha, porque ambas começaram a ficar atentas a outras necessidades mais emocionais do afeto, e a escuta, a atenção exige isso, não é? A gente escutar para além das palavras, dos silêncios, e empatia é colocarmos um pouquinho no lugar do outro, não é? Muitas vezes nós, com o melhor das intenções, podemos dizer: estás tratado, estás cuidado, porque é que agora estás irrequieto, mal disposto. Às vezes a pessoa pode precisar de um momento de atenção, de um momento de paragem, dar a mão, outros aspectos que não são só o tratar, não é? Eu lembro que nós, mesmo quando visitamos, isto não é só a questão do cuidador, mesmo familiares ou outras pessoas que estão à volta da vida destas duas pessoas,
com todas as boas intenções, vamos com, às vezes, um apoio pronto, não é? Vamos a casa, visitamos e podemos achar que são pessoas de fé, então, olha, tens que ter fé, porque dona não sei quantos também tinha e também enfrentou a situação. E se não estivermos atentos, às vezes a pessoa pode estar a ter a sua fé, fazer o seu melhor, mas pode estar com outras, ter dificuldades, pode precisar de um apoio material, pode estar com outras dificuldades. E é preciso mais que a gente ir com aquele apoio pronto, não falar, escutar, tentar escutar o outro. E esta dinâmica da atenção e empatia faz ou deve fazer parte das nossas tentativas para ser melhores cuidadores. Porque cada dificuldade se resolve mediante o recurso necessário. Às vezes também damos sugestões, diz, não deves fazer assim ou assado. Cada situação é uma situação. Eu lembro de um senhor que uma vez vinha a sair de uma casa residencial onde a mãe estava e vinha a sorrir. E disse, eu nunca pensei estar a sorrir por ter trazido a minha mãe, está aqui há um mês, estava há pouco tempo. E então a mãe vivia num outro distrito, longe, e ele vivia no outro lado, tinha um trabalho que nem sequer tinha tempo, horas para chegar a casa, fazia aos fins de semana centenas de quilómetros para estar com a mãe, telefonava, pedia apoio a vizinhos, familiares, isso, e foram tentando ter gente lá em casa para cuidar dela, tentaram centro-dia, chegou a ir para lá para uma instituição da terra, mas não queria, voltou para casa, e ele vivia numa aflição, mas toda a gente dizia que não tiras a tua mãe da tua casa, que isso não é onde ela sempre viveu e gostar de estar. Até que houve um acidente qualquer, ele teve mesmo que a trazer, e trouxe-a para uma casa que permitia ele entrar a qualquer hora, e efetivamente até poder jantar com ela várias vezes durante a semana quando ele tivesse disponibilidade. E a verdade é que a senhora veio e até melhorou, e ele então estava já a marcar para poder sair com ela ao fim de semana, que ele não estava à espera, pensava que a sua limitação iria ser progressiva. E então o pensar juntos, estávamos a conversar, e ele dizia, realmente andei aqui um ano tentando manter uma coisa que ele já não fazia sentido para a minha mãe, porque ela estava confinada a 2 espaços da casa, nem sequer ia ao primeiro piso há não sei quanto tempo, nem sequer ia ao jardim, e achámos que aquilo que era importante para ela, no fundo, o que era importante para ela era estar com o filho, o espaço ou o lugar era secundário, não é? E pronto, e nós às vezes queremos ajudar influenciando com os nossos conceitos aquilo que achamos que é importante ou que foi importante para a nossa experiência como cuidador e pode não ser para aquele outro. Devemos acolher, escutar e apoiar com as decisões das pessoas que não se sabe se vai dar certo ou não, mas têm que tomar uma decisão e quando o fazem com atenção, com cuidado e com amorosidade para com o seu familiar é sempre, não é, bem feito, não é? Mesmo que depois tenham que mudar novamente a direção. E então, cuidador, olha, cuide-se, não é? Porque isto tudo, não é? Chega-se a uma altura, tem que abastecer, porque esta coisa de a gente se colocar no lugar do outro, houve uma vez numa palestra que eu ouvi dizer assim, a gente se fizer 50 km e meter gasolina para 50 km, temos que fazer 25, porque temos que ir e vir, não é? Portanto, não podemos fazer os 50, senão a gente fica a pé, não é? E então fez-me sentido, não é? Porque devemos cuidar, não é? Como dizia o Francisco Cândido Xavier, devemos cuidar do nosso corpo como se ele vivesse eternamente e da nossa alma como ela fosse desencarnar amanhã, não é? Portanto, a gente precisa de aceitar, precisa estar inteiro, não é? Ter saúde, estar presente, e se queremos estar com amorosidade, temos de ter a honestidade de também aceitar os nossos limites, não é? E também de outros que possam ajudar a olharem um pouco mais também para o cuidador e poder dizer olá, como estás, mas quando a pessoa não estiver bem poder dizer assim olá, olha, já estou aí, não é? Porque às vezes é preciso muito mais que só olá, tem calma, não é? Então, o cuidador poder aproveitar, não é? Todos os recursos que possam existir, não é? O familiar que vem poucas vezes, às vezes vem poucas vezes, mas quando vem, a pessoa que a gente cuida, nosso pai, nossa mãe, seja quem for, fica contente
Então se fica contente, até já não reclama tanto connosco, e então vamos aproveitar esta aurazinha, não é? À volta dele durante esse tempo, durante alguns dias, porque é bom para ele, logicamente que ele ganha com isso, não é? Portanto, a gente poder ter esse distanciamento, que às vezes não é fácil fazer essa distância, para a gente poder ver o que é que a gente pode aproveitar daqueles que vão, não é, a casa, lembro-me também de uma pessoa que não queria que o seu familiar saísse de casa, porque se fosse para a casa do outro não tinha as mesmas condições, não podia sair do quarto porque o corredor era pequeno para caber a cadeira de rodas, não é? Até que esgotou, não é? Porque não dava, e acabou por forçosamente ter que ir para a casa do outro familiar, e foi tão bom, foi bom para todos, porque o outro também tinha a oportunidade de poder estar com o outro filho, não é? O que é que lhe interessava a ele poder não estar na sala ou no jardim? Estava também com o outro filho, não é? E então, olha, peço ajuda, não é? Porque nós, se estivermos bem, não é? O nosso sentimento, como dizia o Espírito André Luís, esculpe e molda o nosso pensamento. Se a gente não estiver bem, o nosso pensamento, não é? Se harmoniza. E depois traduz em atitudes, se calhar, que muitas vezes podem não ser tão cuidadosas como seria de esperar. O interesse é que para onde ou com quem o que é importante é que a gente aproveite esta oportunidade, e acho que a vida é mesmo isso, não é? De estreitar, construir laços, não é? Com os outros. Integrar estes momentos de crise, não é? Nos momentos da história da nossa vida. Eu tenho vou voltar aqui atrás. Há um conto muito engraçado, que não vou contar aqui agora o conto todo, mas que era num país qualquer, não é? Imaginário, que quando os jovens faziam 15 anos entregavam um livrinho com uma caneta, que eles penduravam ao pescoço, e era isso que os acompanhava a vida inteira, onde eles iam registando todos os momentos significativos e o tempo que durava, não é? E então, quando um dia morriam, o livrinho dele é que identificava o tempo de vida. Não interessava se ele tinha morrido com 50, 100 anos, 20 ou 30. O que ficava registado era o nome, e depois viveu, sei lá, 12 anos, 10 meses, 6 dias, o outro 8 anos, ou 12, ou 13, 10 meses, 20 dias... porque o que ficaria registado era aquele que foi significativo na vida daquela pessoa, e isso é que era o tempo de vida, não é? Então, esta gente poder ter na nossa vida, não é? Integrar nos nossos momentos da história, na nossa identidade, na nossa existência, todos esses momentos, não é? E do tempo que somos cuidadores, como pessoa que estou, não é? Na vida, mas estou como o espírito que sou, e que isso vai fazer parte da minha identidade espiritual, da minha individualidade. E então acho que isto nos leva a que seja necessário a gente também se colocar numa relação com Deus, tão importante. Joana de Ângela diz: escasseiem os meios externos com que diminuas as penas. Recorre ao auxílio espiritual sempre valioso, a prece, a água fluidificada, o passe, para a restauração das forças, sempre possuis algo para doar. Então, nesta relação com Deus é que a gente faz esse caminho da fé, não é? Que é muito pessoal. Falar com Deus, pedir ajuda dos bons espíritos que te consolem, que nos deem força e coragem e paciência para gerar em nós os melhores sentimentos, para continuar a estar presente junto da pessoa que a gente quer cuidar e quer continuar a cuidar. É do coração para Jesus, não é? Que é a nossa, pelo menos, não é? É a nossa ponto de vinculação com Deus. Mas escutar Deus é um pouco mais fundo, não é? Essa aí é uma fé que ilumina o caminho, e onde a gente tem que gerir muito o nosso tempo e o tempo de Deus. Acho que isso acontece, possivelmente vai acontecendo de muitas formas, mas eu acho que é quando a gente está como
assim como aquela árvore, não é, que tem só aqueles pauzinhos, não é, no inverno, que a gente acha que está assim meio frágil, mas que ao mesmo tempo, estando nessa fragilidade, que é assim que a gente muitas vezes se sente, também está mais aberta à luz, não é? Porque a folhagem, não é, não impede essa entrada da luz. Sem essa folhagem fica mais aberta, não é? E eu acho que é muitas vezes nesse momento que a gente escuta, não é? É mais fácil a gente, estamos também assim, abertos a tudo e escutar Deus fazer essa fé que ilumina esse caminho, gerindo entre aquele desejo que é assim mais racional, que a pessoa recupere, ou que possa estar bem, não é? Pacificado no seu caminho, mas no tempo que lhe for necessário. Não é? E também manter a esperança, não é? Que é já uma coisa, não é? Que já transcende a espera, que é a esperança é assim uma visão mais otimista do futuro, não é? Mas que futuro? Não é? Que futuro? Aquele que cura, que aquilo que a gente quer é que esteja curado, não é? Mas dentro desta ampliação da vida que nós temos do ponto de vista da visão da espiritualidade com Jesus, daquilo que a gente aprende na nossa doutrina espírita, é que eventualmente, sim, que se for possível que seja curado no corpo, mas se não for, não é? A alma que seja curada, não é? E que a gente ajude nessa cicatrização dessas feridas, não é? E que a gente possa cooperar nesse caminho, não é? Então a prece, não é, já é mais dirigida a um agradecimento, não é, a um pedido de confiança, aguardando com fé no futuro a sua recuperação, acreditando mesmo que ele vai ser curado, não é? Se não for aqui conosco, é para seguir a luz que o vai levar novamente a casa, para o mundo espiritual. E assim a gente já agradece a força e o amparo nesses momentos em que estivemos como cuidador. E ficamos com aquela sensação pacificada do dever cumprido, penso eu. Posso? É assim, isto aqui não dava para isto, mas é assim, ao fim do dia foi enviado um texto que foi psicografado nesta casa, não é? Através de um médium, e que eu passaria a ler, se vocês não se importam de perder assim mais uns 5 minutinhos, e que diz assim, que tem a ver com voluntariado. Abrir as portas ao bem-estar, ao bem-fazer, pois isso vos trará o êxito no caminho celestial. Deus seja louvado, que o Mestre Jesus seja para sempre a luz que ilumina o nosso caminho e que a sua Mãe Maria Santíssima seja o nosso porto de abrigo. Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Hoje trouxemos connosco um grupo de irmãos que desencarnaram com idade avançada, oferecendo-se para vos deixar o seu testemunho. Em tempos muito longínquos, quando faziam parte da vida terrena, também eles precisaram de mãos amorosas para lhes enviar prestar serviços. Trazem-nos alguns dos conselhos preciosos. Meditai e lembrai-vos deles quando deles precisardes. Em primeiro lugar, deixem que vos trate por filhos, a minha idade o permite. Somos um grupo de avós. Sabem o que queremos dizer com essa expressão? É que pessoalmente não gosto muito do termo velho, quando se trata de idade. Esse termo é demasiado pesado para almas que se sentem tão leves. Meus queridos filhos, viemos aqui para agradecer a essas mãos santas que tantas vezes nos acarinharam e continuam a acarinhar aqueles que a idade tomou ou até aqueles a quem a doença visitou. Não imaginam as energias sublimes que irradiam dos irmãos que se entregam à prática de fazer o bem. É louvar e agradecer essa ternura que delicia, acalma e substitui tantas vezes o abandono ou a indiferença familiar. É nos lares ou nos hospitais que mais se faz sentir a presença destas almas abnegadas que dão de si em benefício dos outros. Não podemos deixar de invocar também os familiares, que têm em mãos e fazem questão de tratar os seus entes queridos incapazes de se cuidarem. Infelizmente, ainda há o oposto. Quantos e quantos tornam os seus idosos como obstáculos, não lhes prestando a atenção devida, tirando-os da sua companhia por não se quererem incomodar. Se estáis na condição de cuidadores, o que não é a mesma coisa que voluntários,
seja na vossa casa, em lares ou hospitais, também vós deveis, não só por obrigação, mas por amor, dar o vosso empenho total pela causa, distribuindo e acolhendo com afeto aquele que precisa. Sabemos que a idade avançada e a doença exigem bastante daquele que cuida, levando muitas vezes à exaustão, mas para que isso não tome dimensões perniciosas, tende sempre meios que vos podem substituir parcialmente. Nesses casos, porque se faz necessário para o bem de quem trata, deveis por obrigação, frisamos, por obrigação, visitar assiduamente esse vosso familiar, onde quer que ele se encontre. É que muitas vezes esquecem-se totalmente do seu dever e da sua entrega. É que muitas vezes esquecem-se totalmente, esquecem-se que receberão aquilo que dão. A visita será a melhor oferta que lhes podeis dar. Uma palavra amiga é muitas vezes um bem precioso. Voltando ao tema que nos trouxe hoje aqui, o voluntário, bem-aventurados sejam, que os vossos olhos vejam com a ternura, que a vossa boca transmita o amor e que as vossas mãos protejam e amparem aqueles que não se conseguem cuidar. Deem de vós, sim, meus filhos, essa vossa dádiva será uma luzinha que acendeis no caminho traçado por Deus. Depois de tudo o que dissemos, queremos ainda deixar uma singela homenagem àquele que se entrega ou cuida do seu irmão, voluntário ou cuidador. Doação sem remuneração é a oferta que importa dar. É essa que te abre as portas do céu, meu filho, minha filha, que mais podemos expressar. Apenas e só uma vez, cuida dos teus, aqueles que em tempos atrás também cuidaram de ti com amor. E sempre que puderes, saiba conchego do teu lar, levando o amor que tiveres no coração àquele que longe da sua casa e dos seus pede e espera pelo carinho dos teus. Boa noite, queridos filhos e filhas, como foi bom estar convosco, deixando um pouquinho de nós. Olhem, só isto dizia tudo, não é? E eu acho que assim a espiritualidade faz mesmo diferença. É aquela fé esperançosa que a gente vai construindo estes bocadinhos de futuro, aqueles pedacinhos de futuro, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Cuidando no presente, não é? Com muito amor. Olhem, nós temos Jesus que nos estende sempre a mão e está à espera que a gente bata à porta. Bati, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Que Deus nos abençoe nesse caminho quando a gente estivermos como cuidadores. Vamos fazer, depois desse convite, a reflexão, fazer a nossa prece. Aproveitando todo esse envolvimento e pela própria temática que hoje abriu-nos a mente e o coração, recordando daqueles que os nossos olhos já não encontram como outrora, mas que o odor do seu perfume de amor ainda continua a permanecer ligado conosco e nós com eles. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, na bênção desta noite, depois do dia que se foi, o nosso coração se enche de louvor, de júbilo, agradecendo a oportunidade de mais um dia na terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa primavera, por essa luz, por essas flores, pela família, pelo pão, pelo trabalho, pelo lar, pelo leito, pelo teto, pelo agasalho, pelo ar que respiramos.
Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo amor que nós partilhamos, pelo amor que recebemos, pelo amor que doamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela pausa que fazemos no nosso dia corrido, repleto de compromissos e obrigações na terra, para podermos, Senhor Jesus, meditarmos com profundidade acerca dos valores espirituais. Em especial nessa noite, quando a nossa questão acerca da espiritualidade nos é respondida, da sublime diferença daquele que se doa, que se entrega. Permita-nos, querido amigo Jesus, amealharmos na alma esses valores aqui expostos à luz da doutrina dos Espíritos, para que nós possamos prosseguir dando àqueles a quem buscamos o melhor do que somos capazes, o melhor do que temos para falar, para tocar, para nos doar, compreendendo na luta, na dor daquele a quem acompanhamos, a lição abençoada para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Deixa-nos, Senhor, também mergulhados nesse convite espiritual, recolhermos as ferramentas para que, muito mais do que temermos o dia de amanhã, estarmos confiantes e corajosos de que, sendo Deus o nosso pastor, nada nos faltará. Fortalecidos em espírito, caminharemos com equilíbrio quando eventualmente chegar em nossos dias os momentos de testemunho, curtos ou duradouros. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo pão espiritual, pela água que nos sacia a sede de conhecimento, que nos nutre, que nos sustenta, que nos enrijece para a beleza que a vida encerra. Ontem, Senhor, estávamos nas mãos de outros que nos lavaram, nos alimentaram, nos protegeram, nos cuidaram. Hoje são as nossas mãos, os nossos braços iluminados a poder oferecer algo de nós. Reconhecemos o quanto somos frágeis e por isso te suplicamos, Senhor, vem nos trazer a tua inspiração divina através dos amigos espirituais, a fim de prosseguirmos com confiança e esperança de que não estamos sós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas mãos que nos protegeram e nos cuidaram. E muito obrigado pela oportunidade de servir aqueles a quem nós assistimos. E se nos encontramos, por ora, um tanto quanto frágeis, vacilantes, inquietos, receosos, vem junto ao nosso coração trazer a tua paz, para que diante do compromisso do testemunho nós possamos lá estar em teu nome, Senhor Jesus. Deixa buscá-los na terra ou no mundo espiritual, que a nossa prece os encontre sorridentes e alegres, e que possamos rogar por aqueles que ainda na terra passam por esses momentos de luta e de dor. Abençoe a todos eles que estão sendo cuidados. Abençoe a todos eles que estão cuidando. Guarda-nos sob a tua proteção, sob a tua inspiração, e que os amigos espirituais, nossos anjos de guarda,
entidades venerandas, protetoras e queridas, juntamente com outros seres iluminados, utilizem as nossas mãos para o bem e para a paz. Nós assim nos despedimos, Senhor Jesus, abençoando os trabalhos da noite e permanecendo conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.